Cobrar ou não cobrar consulta? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá, pessoal. O objetivo de hoje é conversar um pouquinho com você, advogado ou bacharel, mas que está na dúvida quando começar a advogar, se deve ou se não deve cobrar consulta. É um tema muito recorrente na advocacia e com toda certeza gera muitas dúvidas entre acadêmicos e entre advogados, mesmo os recém-formados e mesmo advogados já com muita experiência, porque é um tema que não se tem uma resposta correta. Por isso, eu quero expressar que aqui eu estou dando a minha opinião sobre o tema com base na carreira que eu construí. Então vamos lá? Gente, o primeiro passo é o seguinte: cobrar ou não cobrar consulta. A gente precisa diferenciar alguns conceitos entre consulta, entre atendimento, porque, veja bem, se você aprendeu ao longo da faculdade que você deve cobrar consulta, você tem que pensar o outro lado da moeda. O cliente chegou até você: oi, boa tarde, doutor, eu queria conversar, queria tirar umas dúvidas. Olha o que ele te disse: eu queria tirar umas dúvidas. Se você já cobrar a consulta de imediato, concorda comigo que ele não vai nem te contar o caso se ele não quiser pagar, por exemplo, a consulta? Então, de 10 clientes que aparecerem querendo tirar uma dúvida, por assim dizer, se você imediatamente abordá-lo com essa frase, cobrando ali a consulta que você aprendeu que deveria cobrar, talvez um ou dois vai fechar aquela consulta, e desse um ou dois, talvez realmente seja só um tira-dúvidas e morre ali. Você não consegue fazer nenhuma ação judicial, ou até consegue. Mas veja bem, olha o contexto que eu estou te levantando. De 10 clientes que vêm até você, um ou dois, ele vai lá e aceita a consulta, então você ganha R$ 600 ali por aqueles 10 clientes que apareceram para você. Mas agora vamos pensar por outra perspectiva. Desses 10 clientes que vieram, falaram que queriam tirar somente uma dúvida e você perguntou qual é a sua dúvida. Da pergunta que você fez, qual é a sua dúvida, ele vai te contar um relato do caso, ele vai te contar ali e aí você consegue ter um maior discernimento se de fato é só uma dúvida ou se de fato ali pode ter uma ação judicial, pode haver a necessidade da contratação de um advogado por uma ação judicial. E é isso que eu quero conversar com você, a importância de você saber o momento certo de cobrar ou não cobrar consulta. Então vamos lá. Respondendo objetivamente a essa pergunta, eu parto da premissa de que você, via de regra, não deve cobrar consulta. Você deve sim fazer o atendimento sem cobrar consulta. Pô, Matheus, mas que chato isso, está desvalorizando a classe. Não, porque é diferente de outras áreas que cobram consulta. Por exemplo, o médico. O médico, naturalmente, quando você vai no médico, você já vai com as dúvidas realmente. Você não quer fazer nada além daquelas dúvidas. Às vezes você vai fazer mais exames, vai retornar, mas a ideia principal do médico é prestar o quê? Consulta e não atendimento. E dentro desse contexto, o advogado precisa saber qual é a natureza da dúvida para daí saber se cabe uma ação ou não. Então, muitas vezes, se você cobrar consulta de imediato, você vai estar afugentando esse teu potencial cliente para outro advogado, para outro escritório, e você não vai conseguir fechar com ele ali. Então, desses 10 casos, vamos supor que 5 deles relataram ali uma inscrição indevida, né? Uma inscrição no Serasa de maneira indevida. Olha só, são 5 casos, 5 ações que poderiam estar rodando no judiciário, no teu escritório, dentro da tua carteira de clientes, que você não vai pegar porque você optou em cobrar consulta de todos. E aí, veja bem, existe uma regra dentro da negociação que é o seguinte, que você deve sempre deixar o preço para depois, correto? Para o final. Então, se você está cobrando consulta já de imediato, você já está afugentando, já está assustando, é como se você estivesse dando o preço já do teu serviço de imediato. Então, o que eu acho que é importante você estruturar? O que eu acho que é importante você fazer? Você estruturar uma estratégia e para prestar um pré-atendimento. Nesse pré-atendimento que você vai prestar, aí sim, você começa a fazer um filtro para perceber se é só uma dúvida realmente ou se ele tem uma intenção real de uma possível ação judicial. Sendo uma possível ação judicial, você presta o atendimento completo e passa o orçamento da ação judicial. E se você perceber que é somente, de fato, um tira-dúvidas ali, aí sim você fala o preço. Então, o diálogo é mais ou menos assim. A pessoa te manda mensagem e ela te diz: bom dia, doutor, boa tarde, doutora, eu queria tirar uma dúvida. Como que eu faço? Quanto que custa? E aí você responde assim, mais ou menos assim: bom dia, tudo bem? Primeiramente, deixa eu entender o seu caso.
Me conte o que aconteceu para ver se eu consigo te ajudar. Até porque você precisa saber qual é a área, o que ela está buscando exatamente, até para delegar para outro advogado, se for o caso, se não é a área que você atende. Ela vai fazer um relato, então ela vai fazer um relato, vamos pegar o exemplo sempre de alimentos que fica muito mais fácil. Ela vai relatar que ela é mãe de uma criança e que o pai não paga alimentos e que por isso ela ouviu falar sobre a ação de alimentos, ela quer entrar com uma ação de alimentos, ela quer saber como que funciona. Veja, a natureza é uma dúvida realmente, mas que possivelmente vai sair uma ação judicial. Então aqui você vai explicar para ela todo o contexto da ação, né, porque afinal de contas ela obrigatoriamente vai precisar de um advogado. Você vai explicar que para entrar com uma ação de alimentos você precisa aí de alguns documentos, certidão de nascimento da criança, documento pessoal dela, comprovante de residência dela, e esses documentos eles são essenciais para a gente poder ingressar com a ação. A gente precisa saber a renda dela, do pai, para que o juiz possa arbitrar um valor de pensão mais justo, tanto para a criança quanto para quem está pagando, para o genitor. Então você traz uma riqueza de detalhes. É evidente que ela vai gostar, ela vai se sentir acolhida, afinal de contas você se sente assim quando você vai no médico ou quando você vai em alguma outra especialidade que você tem esse pré-atendimento que a pessoa se importa em te dar detalhes e conversar contigo. A partir desse pré-atendimento que essa cliente teve, ela vai perguntar, ok, quero fazer, como que funciona, ou quanto que custa, daí ela vai perguntar o orçamento e tal, e aí talvez seja o momento de você passar o preço. Eu tenho uma política no escritório de passar o preço, passar o orçamento, o valor do investimento direto pelo WhatsApp mesmo. Só que é claro, eu priorizo sempre o encaminhamento de áudio. O áudio ele pessoaliza mais, ele traz mais para perto o diálogo com aquele cliente, afinal de contas, até para que ele se sinta acolhido e perceba que não é um golpe, porque hoje em dia está cheio de golpe por aí. Só que, claro, a regra é que você convide para ir no seu escritório, porque o atendimento presencialmente ele dá muito mais seriedade, mais autoridade e muito mais comprometimento daquela pessoa contigo e sua com aquele teu novo cliente. Mas tudo bem, se você, assim como eu, trabalha com várias ações, né, e que inviabiliza o atendimento a todo momento, você pode fazer isso pelo WhatsApp sem problema nenhum. E agora é o momento de você passar o preço. Vamos lá, para você entrar com essa ação de alimentos, basicamente você paga no êxito. São 30% sobre as 12 primeiras prestações que o genitor pagar. Então, a senhora só paga a partir do momento em que ele começar a depositar a pensão. E para o ajuizamento da ação, a gente cobra uma taxinha de R$ 200, uma taxinha simbólica só para cobrir os custos do escritório. Veja, esses 200 têm a mesma natureza lá do valor de consulta que você cobraria. Né? Você cobraria 200 com qual finalidade? Para pagar a hora que você está trabalhando, correto? Para pagar ali o momento que você está dedicando para explicar aquele contexto para aquela cliente que lhe procurou. Só que eu cobro no final, porque ela já teve o atendimento, ela já se sentiu acolhida, ela já conhece você. Então é muito mais fácil ela aceitar pagar 200 depois ou 300, enfim, o preço que você entender mais pertinente, do que antes. Se você cobrar antes, ela não te conhece ainda, você corre esse risco de acabar afugentando um potencial cliente. E aqui é um exemplo de uma ação sobre o êxito, mas a dúvida dela poderia ser sobre guarda. Ela poderia te relatar assim, eu queria entrar com uma ação de guarda porque eu tenho já a guarda de fato, mas eu quero regularizar junto com as visitas. Esse tipo de ação, geralmente aqui no escritório, a gente cobra entre 2 a 3 salários mínimos. Então veja, 2 a 3 salários mínimos. Se eu cobrar 2 a 3 salários mínimos, vai dar algo em torno, vou falar valores simbólicos, 3 a 4 mil reais. Se eu fosse cobrar consulta, eu ia cobrar 200, 300 reais. Não compensa, né? Proporcionalmente é muito melhor eu fechar aqui uma ação de guarda com ela, que é o equivalente aí a 10, 15 consultas, do que uma consulta propriamente dita. Então, nesse mesmo exemplo que eu trouxe, essa cliente, ela vem, relata o caso dela, eu explico para ela a natureza da ação, como que funciona, né, os benefícios e também as questões de direito que o genitor tem, afinal de contas, existe todo um direito que essa criança precisa ser preservada, não é só a guarda em si, você precisa explicar todo o contexto, né, do fato de ela não poder praticar alienação parental, da necessidade do convívio do genitor na vida da criança, enfim, você vai explicar todo esse contexto para ela. E aí ela vai se sentir acolhida. E aí quando eu for passar o preço,
é muito mais provável que ela aceite fazer a ação, porque ela já me conhece, ela já foi orientada. Matheus, mas não é bem assim não. Ela pode simplesmente pegar o que você disse, procurar outro advogado e fazer um leilão de honorários? Pode, realmente ela pode fazer. Mas primeiro assim, eu parto da premissa de que esse é meu trabalho, estou aqui orientando. Se ela for procurar outro advogado com uma boa orientação, que bom, pelo menos eu orientei corretamente, outro advogado vai saber o que fazer. De outro turno, também temos que considerar que, por mais que ela faça isso, por mais que ela faça, ela procure outro advogado, veja, se você prestou um bom atendimento, se você realmente fez, foi diferente, teve o seu diferencial, naturalmente ela pode até pegar outro advogado, mas ela vai lembrar muito de você. Porque afinal de contas é uma ação que não vai durar só 1 ano, 2 anos. É uma ação que vai longe. Infelizmente a gente vê que as ações de alimentos elas acabam durando mais do que deveriam. Um exemplo de alimentos de guarda, evidentemente, né? Mas, enfim, dentro desse contexto. De outro turno também, do que será que compensa eu cobrar ali uma consulta de 200, 300 reais e para afugentar esse meu cliente e no fim ele procurar outro advogado de qualquer forma? Então não custa, é parte do meu trabalho, eu estou ali dedicando horas, eu estou no escritório para isso, com esse fim, para atender os meus clientes, que já são meus clientes, dar todo o suporte, com qualidade, com toda a atenção possível, mas também fazer o pré-atendimento de novos clientes, com toda a qualidade, sempre que for necessário. E agora sim, e aí, quando que eu vou cobrar consulta então? Eu cobro? Bom, sim, tem hipóteses em que você tem que cobrar consulta. Vamos imaginar esse mesmo cenário, que a pessoa vem e te diga assim, Matheus, queria te dar uma dúvida e tal, como que eu faço? E aí você pede, de novo, para a pessoa contar ali o caso, né? Para a pessoa falar, relatar o caso dela, igual a gente fez nos outros 2 exemplos. E ela vai lá e fala assim, ó, eu tenho um filho, eu já entrei com uma ação de alimentos, mas o pai está se esquivando de pagar. E o meu advogado falou que é assim mesmo, que está demorando. Só que eu queria que desse uma olhadinha no processo lá para ver se realmente é isso. Veja, um relato meio parece meio exagerado, mas é frequente. Infelizmente é frequente, isso acontece bastante. E aí assim, bom, tem uma questão ética porque o processo está com outro advogado, então você não pode, em hipótese alguma, assumir esse processo antes da revogação da procuração do advogado anterior. Então começa parte dessa premissa. Segundo, existe uma outra questão ética, mas é moral, mais moral do que ética, de que se já está com outro advogado, eu não cabe a mim julgar o trabalho dele. Não devo. Eu devo sim, se for o caso, orientar se tiver alguma coisa errada acontecendo, mas sem apontar o dedo, tentando o máximo possível não infringir aqui infringir a ética, falando mal do outro advogado, porque infelizmente eu vejo isso muito na prática. Muito. E isso me desanima muito quando eu vejo isso acontecendo. Mas enfim, isso aqui foi mais um desabafo do que qualquer coisa. E aí, nesse caso, aí sim compensa cobrar uma consulta para um parecer, né? Para um parecer do processo, não do trabalho do advogado. Então, cobrar uma consulta para um parecer do processo, para análise do processo, por exemplo, o processo foi protocolado, já foi feita a citação do processo, enfim, passar as informações necessárias que ela pretende. Mas é óbvio que nesses casos, a minha primeira orientação é pedir para que ela converse com o advogado dela, que provavelmente vai passar as informações que ela precisa. Mas um outro exemplo aqui, não envolvendo advogado, vamos supor uma seara trabalhista, que talvez você advogue. O cliente vem e fala assim, olha, eu estou trabalhando e eu estou saindo de férias e o meu empregador ainda não me pagou ali as minhas férias e pelo que eu sei tem que pagar um adicional. É verdade isso? Bom, isso é nitidamente uma consulta. Ele quer saber, ele quer tirar dúvidas sobre as férias dele. Ele não quer entrar com uma ação judicial, ele não quer nada disso, ele só quer tirar as dúvidas sobre as férias dele. Aí sim é o caso de explicar para ele a natureza da consulta. Mais ou menos assim. Boa tarde, senhor, tudo bem com o senhor? Bom, percebo que o senhor está com uma dúvida sobre ali o valor pago a título de férias. Aqui no escritório a gente trabalha com uma consulta de 1 hora para tirar todas essas dúvidas sobre as férias e todas as outras que o senhor tiver sobre os direitos trabalhistas do senhor. Quem vai fazer esse atendimento é o advogado X. O valor da consulta gira em torno de, aí eu posso falar o preço de fato de consulta, 200, 300 reais. A depender aí da natureza da consulta.
Vamos botar um valor fixo já para não causar confusão. O valor da consulta é de R$ 300 para prestar o atendimento para o senhor. O senhor gostaria de marcar um horário? Pronto, eu cobrei consulta de um caso que realmente envolve consulta, sem nenhum tipo de sabor, desconforto, e não é um cliente que eu iria perder, porque afinal de contas ele só queria tirar uma dúvida. É claro que eu ainda posso falar mais, eu posso deixar claro o seguinte: caso o senhor pretenda depois ingressar com uma ação judicial, nós não cobramos o atendimento para análise de ação. Então, se o senhor tiver algum interesse posterior em ingressar com uma ação judicial, nós estamos à disposição. Ou seja, eu deixo claro de que eu cobro consulta para tirar dúvida, mas se eu for prestar um atendimento para esse cliente, se eu for para analisar uma potencial ação, eu não vou cobrar. Então, mais ou menos, resumo da ópera respondendo a pergunta lá do começo do vídeo. Devo ou não devo cobrar consulta? Via de regra, não. Mas sim, tem casos, tem hipóteses que são aquelas tira-dúvidas que daí é importante sim você cobrar consulta até para valorizar ali o atendimento que você vai estar prestando. O vídeo de hoje é isso. Se você curtiu, curte o vídeo, compartilha com os seus amigos para que eles também assistam os vídeos, essa maratona de vídeos sobre advocacia na prática que eu vou fazer ao longo do ano. Um abraço e até a próxima.